Boa noite! Vou fixar aqui o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o medo do dinheiro. Será que você tem medo de dinheiro? Lorena já entrou. Lorena, nossa convidada ultra mega especial. Lorena, é só solicitar aqui, tá? Que aí eu aceito e a gente começa. Hello, oi Lígia. Deixa eu ver aqui, Lorena. Vou te chamar. Não tem pedido. Não está aparecendo a solicitação para mim. Está falando aqui que você precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Que estranho. Você quem? Eu? Sou eu, gente? Não sei. Não tenho pedido para participar. Deixa eu olhar aqui. Convidar. Viver de mentorias precisará da versão mais recente do Instagram para participar. É você mesmo, Lorena. Porque se eu chamar outra pessoa aqui, a pessoa não vai. Vou entrar com outro perfil, tá bom? Vou esperar. Enquanto isso, gente, boa noite todo mundo que tá chegando. Olá, Lilian. Olá, Lígia. Todo mundo que tá chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante e que eu vejo muitas de vocês falando comigo, que é sobre medo. E principalmente como a gente faz para lidar com o medo do dinheiro, medo de você investir, medo de você perder dinheiro. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? É como a gente vai lidar com esse medo. E aí eu trouxe como convidada ultra mega especial a Lorena. Então, nós vamos falar sobre como a gente vai lidar com esse medo do dinheiro. Fala, Thaís, mas eu não tenho medo de dinheiro. Será que não? Será que você tem um medo que você nem sabe que é um medo? Será que você sabe identificar isso? Isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, só estou esperando a Lorena aparecer para eu poder chamar ela e aí a gente começar. Deixa eu ver. Oi. Agora sim. Vamos lá. Acertei. Olá! Conseguimos! Ai, que delícia! Eu saí, fui no outro perfil, mas no outro perfil não aparecia nem você na live. Aparecia você, mas não na live, que eu te sigo nos dois. Aí eu disse, não é possível. Aí voltei para esse, deu tudo certo. Agora sim, agora a gente pode começar com tudo. Vamos nos apresentar, né, Lorena? Porque a gente está aí, vai vir a minha audiência, a sua audiência, depois eu vou te encaminhar
a gravação para você colocar no seu perfil também, tá certo? Que Então, vamos ótimo. começar. Já que você é a convidada, você pode começar se apresentando para o pessoal te conhecer, o que, que você faz e por que, que você está aqui hoje para a gente falar de dinheiro. Ai, gente, primeiro eu quero agradecer esse convite tão carinhoso da Thaís. Thaís é uma preciosidade. Quando a gente conhece a menina, a gente sabe por que que ela fala de financeiro, porque ela é preciosa. Ela é uma querida. E eu sou Lorena Bezerra, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu tenho um perfil voltado para formar mentores que saibam estruturar as suas mentorias e saibam viver de mentorias, que é justamente o viver de mentorias, né? E trabalho muito com essa parte de destravar as pessoas. É uma coisa assim que eu gosto muito e eu tenho uma longa carreira, não é? No offline. Eu sou novinha, olha, eu sou novinha no online. Meu perfil começou em fevereiro, então ele ainda não fez nem um ano, minha gente. E a gente está aqui nessa adaptação, não é? Mas também nos desafios, que são muito gostosos. E a gente vai falar sobre medo, porque assim, casou muito, porque as pessoas têm muito medo das questões de dinheiro, mas não é só sobre isso. E como amanhã eu estarei fazendo uma imersão falando sobre o medo da exposição, de fazer live, de fazer story, a fazer uma apresentação, de fazer uma palestra, de chegar num canto e se apresentar. Esse medo de exposição, o medo do fracasso, e aí tem tudo a ver com o investimento, e o medo da rejeição. Então, a gente vai trabalhar nessa live amanhã, que todo mundo que está vendo está convidado, convidadíssimo, né, às 9 da manhã. O link está lá na minha bio, tanto no link do Sou Lorena Bezerra, como no link na bio do Viver de Mentorias. E a gente hoje vai destravar a cabecinha de vocês a respeito desse medo do dinheiro. Porque dinheiro é energia. Dinheiro é troca, dinheiro é fluidez. E quando a gente fica muito, né, assustado com isso, a gente repele o dinheiro. Mas eu não vou falar muito, não. Deixa a Thaís falar, para ela começar a me fazer perguntas, e a gente nesse bate-papo gostoso de uma sexta-noite, muito honrada com a presença de todos, de todas, e muito feliz, porque a gente está criando essa parceria, Thaís. Eu que agradeço primeiro, Lorena, de você estar aqui na sexta-noite para a gente falar sobre um medo que, na verdade, atinge muito a minha audiência, que é esse medo de investir o seu dinheiro, de começar a investir. Antes da gente começar, me conta, a tua imersão, ela vai ficar gravada para quem não puder assistir depois? Vai sim. As pessoas que não conseguirem assistir no presencial vão ter um ano ainda de disponibilidade. E a gente vai dar um bônus que depois que a gente fizer um tempo, essas pessoas que não conseguiram assistir no presencial, a gente vai fazer um encontro para tirar dúvidas, né? Para fazer esse acompanhamento. Porque algumas pessoas realmente, época de Natal, né? Muita gente trabalhando aos sábados. E aí a gente deu esse bônus extra, como também vai entrar como bônus a live que a gente fez ontem, que foi assim, muito, muito, muito interessante. Então, a gente tem alguns over delivery só para surpresinhas, aquela pessoa nem está esperando e diga, opa! Isso aí que a gente gosta, né, pessoal? Então, o pessoal que quer aprender a destravar, vai com a Lorena, ela é especialista no assunto. E toda vez quando eu trago alguma pessoa para cá, é uma pessoa que realmente sabe do que ela está falando, que ela estudou para isso, assim como eu estudei. A gente segue estudando dentro da nossa área para ajudar cada vez mais pessoas. Então, vou me apresentar. Muito prazer a todo mundo que está aqui assistindo. Meu nome é Thaís Cetime. Eu sou especialista em finanças pessoais e hoje eu me dedico a ensinar outras mulheres que querem aprender sobre organização financeira
e querem aprender a investir o seu dinheiro, independente de qual nível você esteja. Eu ensino desde o zero até você se tornar uma mulher investidora da Bolsa de Valores. Eu comecei a ter algo assim muito forte dentro de mim depois que eu comecei a estudar sobre Bolsa de Valores, que é levar cada vez mais mulheres para dentro desse mercado financeiro, que ainda é muito dominado pelo público masculino, tanto do ponto de vista de quem trabalha com finanças, quanto as pessoas que investem mesmo, porque nós mulheres somos apenas uma pequena parte lá na Bolsa de Valores. Então, eu quero levar esse conhecimento para que outras mulheres consigam conquistar os seus objetivos e acelerar esse processo por meio dos investimentos aí com o dinheiro e juros compostos trabalhando ao favor dessas mulheres. Então, bora começar falando então sobre essa questão do medo. Eu já falei, toda vez que alguém vem e fala aqui no meu perfil, Thaís, eu quero muito começar a investir, mas eu tenho muito medo. A gente falou aqui medo do dinheiro, mas o medo pode se estender também muito para o caso dos investimentos. Eu queria que você, Lorena, falasse um pouquinho, né, como é que a gente lida com esse medo. Como é que a gente faz para, primeiro, às vezes a pessoa tem um medo que ela nem sabe que existe, mas ela sabe que tem algo travando ela de começar. E a Lorena, acho que a Lorena caiu. Lorena, tá aí? Deixa eu ver. Esperar a Lorena entrar de novo. Aí, voltou. Oi. Eu não sabia se tinha sido eu ou você. Botei logo no 4G, mudei de rede para tentar ver, né? Aí agora eu botei só no 4G porque às vezes, né? Eu não sei, eu não sabia. Para mim você estava travada, mas eu aparecia normal. Eu digo, bem, vamos ver. Coisas do também. Não sei o que houve, mas o importante é que voltou. Eu estava perguntando, Lorena, assim, que as pessoas chegam aqui no meu perfil e elas sempre relatam que sentem muito medo, elas querem começar a investir, mas elas sentem muito medo. E esse medo acaba paralisando muitas vezes. E por mais às vezes que elas saibam os benefícios de aprender sobre investimentos, ela ainda assim fica muito insegura de começar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, que estratégias essas pessoas elas podem ter para começar a destravar e perder esse medo. E medo também é um medo muito grande de perder dinheiro. Então, aquilo que ela conquistou, ela tem muito medo de acabar perdendo. Vamos começar por uma palavra que você falou. Racionalmente, elas sabem que é uma coisa boa investir. Só que a questão é que o medo, ele é irracional. O medo é uma reação orgânica. Como? Eu sempre dou exemplos muito simples para as pessoas entenderem. O medo é uma reação orgânica de uma liberação de uma tempestade de hormônios no nosso corpo e ele é semelhante a um soluço, a um arrepio. Você não pode controlar o soluço, você não pode controlar o arrepio, mesmo que você queira. Agora, quero ficar arrepiada. Não adianta. É uma reação e, por isso mesmo, o medo é uma emoção. Ele não passa pelo córtex pré-frontal, que é onde tem o raciocínio. Por isso que as pessoas racionalmente dizem para você, eu quero investir,
Eu sei que vai ser muito bom, mas eu estou com medo. Por quê? Porque quando a gente pensa no triângulo comportamental, que é composto por razão, emoção e intenção de comportamento, a razão aliás, a emoção é quem manda. Então, elas ficam travadas, elas ficam paradas, mesmo entendendo que aquilo ali pode ser muito bom, pode dar um retorno maravilhoso, mas esse travamento é porque a gente pensa assim, eu sou uma pessoa muito racional. Muita gente pensa isso. Só que quando é que você descobre que a emoção fala mais alto que a razão? Nos momentos críticos da sua vida. Deus o livre, mas assim, você estava num navio e o navio virou. Então é um momento crítico. Você vai perceber que mesmo tendo toda uma estratégia racional, você vai correr, você vai se agarrar em qualquer coisa que possa flutuar, porque ali a emoção fala mais rápido. Mesmo que todo mundo tenha sobrevivido, que estava perto da areia ainda, mas assim, a questão é que entre a razão e a emoção, no ser humano, a emoção fala mais rápido. E a emoção, e o medo é uma emoção. Aí você diz assim, como é que a gente pode estrategicamente lidar com o medo? Ora, como ele é uma emoção, quando a gente toma consciência dele, ele vira um sentimento. Quando você tem medo, um susto, eu não vou nem no medo. Às vezes é somente um susto, você já sente o seu coração mais acelerado. Às vezes, somente num susto, você se sente mais ruborizada. Isso eu estou mostrando esses detalhes só para as pessoas entenderem que é uma reação física. E o cérebro manda... E qual é a área do cérebro? É a área mais primitiva. É a área que a gente tem, que é igualzinho a de animais não racionais. Tipo o jacaré, o crocodilo, tem uma ínsula límbica no cérebro exatamente igual às nossas, igualzinha à nossa. Então, primeiro, a pessoa tem que entender que medo é uma reação que todo mundo vai ter. Em diversos setores da sua vida, em diversos momentos. Tendo consciência disso, e você assim, tive um medo, o navio virou, mas agora que eu estou em terra firme, aí você diz, meu Deus, eu não sei como foi que eu me salvei. Eu não sei como eu corri tão rápido. Eu não sei como eu dei aquele pulo para o bote salva-vidas. Aí você está trazendo para o seu racional. E isso é um sentimento. O sentimento é o nome que a gente dá às emoções que são instintivas. Instinto, emoção. Sentimento, o nome racional que a gente dá. E por que eu estou explicando isso? Porque para ensinar qualquer estratégia, a pessoa precisa entender isso. Porque na hora que ela for investir, é lógico que você vai explicar, olha, esse investimento, ele tem um maior grau de risco, esse tem um menor grau de risco, esse tem um maior grau de retorno, esse tem uma segurança maior. Então, lá dentro da pessoa, ela vai dizer assim, eu queria ganhar mais, mas eu tenho muito medo do fracasso. E aí, o medo do fracasso é o filhote do medo da rejeição. O medo da rejeição é o maior medo que existe no ser humano. Eu acho que você já ouviu falar que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer. Já ouviu essa pesquisa? Já ouvi sim. Mas as pessoas não têm mais medo de falar em público do que de morrer. Porque as pessoas temem ser rejeitadas. Faz sentido? Porque ao falar em público, eu me exponho e eu posso ser julgada pelo outro. Então eu prefiro morrer do que me expor a uma rejeição. Olha, duas coisas fortes. Dar minha cara a tapa e o outro não gostar do que eu estou falando. Como é que a gente lida com isso?
fortalecendo trazendo isso à consciência. É o primeiro ponto, tá? Eu estou tomando muita água porque eu estou meio gripada. Aí senão a voz vai ficando rouca, rouca, rouca. Tem problema não, bebe água. Eu tô aqui ó, com a minha. Ah, que bom também. Podemos até brindar. Então, primeiro a pessoa tem que ter essa consciência. Porque a partir da tomada de consciência, ela vai dizer, eu posso ir por um caminho ou por outro. Se ela nem sabe dessa historinha que eu contei, ela vai ficar se martirizando, achando que era um sentimento, mas era uma reação emocional do corpo que estava dando uma carga de adrenalina, estava dando uma palpitação, estava dando toda uma estabilidade emocional nessa pessoa e fazendo ela se paralisar. Porque a paralisação é uma ação. Ela fica parada. Aí, quando ela entende isso, ela diz assim, bem, tirei esse monstrinho da minha cabeça e agora esse monstrinho está aqui. O que eu posso fazer com ele? Eu posso começar a investir naquela opção que a Thaís me deu, que tem menos risco, porque eu posso começar para me sentir mais confortável. Talvez não seja a que vai me dar uma maior lucratividade, mas certamente um primeiro passo pode ser que eu fique mais confortável. E aí a pessoa vai caminhando na tua esteira de serviços, sabe? E ela vai entendendo que, olha, eu aqui tenho um pouco risco, mas eu tenho um pouco ganho relativamente. Mas só depois que ela estiver aqui nesse primeiro passo, onde ela se sentir um pouco mais confiante, e aí você manda ela para mim, para a gente trabalhar a autoconfiança, para a gente trabalhar esse empoderamento, e aí ela vai dizer, não, agora eu já entendi que eu preciso de um retorno maior, porque eu tenho um objetivo. Eu quero viajar, quero comprar minha casa, quero mudar meu filho de escola, quero comprar um carro, quero fazer alguma coisa. E aí ela vai estar mais empoderada, mais autoconfiante e ela vai conseguir dar outros passos. Responde aqui quem está aqui assistindo a live, fala, chamo de aula, né? Porque isso aqui é uma aula que vocês têm acesso com uma baita especialista. A Lorena é muito fera, a Lorena é minha colega de mentoria lá da Thalita. E é muito bom vocês se colocarem aqui também e dizer pra gente se você que está aqui, se você já investe ou não. E se você que está aqui e sente vontade de começar a investir, se você ainda sente muito medo, porque o que você falou foi perfeito. Quando a gente está em um processo de ter medo de alguma coisa, o primeiro passo que eu falo para todas as minhas alunas é a gente ter consciência. Porque a partir da consciência de você saber que você, primeiro, se tem um problema, se tem um medo, a gente vai fazer esse diagnóstico e combater. Porque tem pessoas que têm medo e vai com medo mesmo. Eu sou esse tipo de pessoa. Quantas vezes, porque senão fica parecendo que eu preciso dar um jeito de nunca mais sentir medo. Isso não existe, a gente precisa ser realista. Então, o medo, ele sempre vai existir. Agora, o que você vai fazer com esse medo é que muda o jogo. Porque quando eu estava em processo de aprender a investir, eu também tive muito medo. Mas o medo que eu tinha não superou a minha vontade e os benefícios que eu sabia que virar essa chave na minha vida ia trazer. Então, o primeiro passo, quando a gente tem qualquer problema, a gente está falando muito de medo aqui, mas isso se estende para tudo. Tem uma insegurança, você precisa identificar o que está te travando, qual é o seu problema. Hoje mesmo eu estava dando mentoria e aí a gente falou muito da questão de organização financeira. Eu tenho muito medo de gastar o dinheiro. Olha para você ver como é que tem o ser humano, a pessoa tem questões únicas. Enquanto algumas pessoas acabam gastando muito, outras vão para o extremo oposto, não querem gastar nada porque sentem medo, sentem culpa.
de Uhum. gastar aquele dinheiro com elas mesmas. Então, assim, são várias coisas envolvidas que não tem relação com o dinheiro em si, porque o dinheiro em si ele é neutro, o dinheiro não faz nada. A questão é como nós, seres humanos, lidamos com ele. E aí que entra vários sentimentos. Tem gente que vai relacionar dinheiro com algo sujo, ou que você não merece ganhar muito dinheiro, ou que você sente culpa de gastar o dinheiro ou de ganhar mais dinheiro, né? A gente podia falar um pouco também sobre isso, não é, Lorena? Eu acho que tem muito em relação com o medo que as pessoas sentem do dinheiro por conta de associar com coisas ruins, com preocupação, com estresse. Isso tem muito a ver com as crenças limitantes das pessoas. Tem pessoas que eu trabalho que eu, para destravar essas crenças limitantes, esses sabotadores, esses pensamentos sabotadores, porque tem pessoas que são assim. Olha, a minha família sempre foi classe média pobre. E eu tenho um sentimento de amor e de pertencimento à minha família. Então, se eu vou ter mais dinheiro, eu não vou pertencer mais àquele grupo. Agora, isso não é racional e explicadinho como eu estou te falando. Isso está lá no inconsciente da pessoa. É um pensamento nebuloso que ela não identifica. E com eu tenho especialização na área de sabotadores e a gente faz o teste de sabotadores, aí eu vou dar o retorno, o feedback, a devolutiva, e vou dizer, né, a pessoa diz assim, meu Deus do céu, tu me conhecia desse tanto, como tu sabe disso? Aí eu pergunto, na sua infância aconteceu isso, 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 porque as coisas vão se encaixando. Então, nós temos uma sociedade que é capitalista, que quer que a gente gaste, que quer que a gente não pense muito criticamente a respeito das coisas, e aí vai colocando para a gente, né, várias ofertas para a gente simplesmente ficar sem foco, sem atenção. E aí a pessoa tem várias crenças limitantes. Primeiro, a pessoa acredita que o outro tem mais do que ela, é melhor do que ela. Tem um carro melhor, tem uma casa melhor, então ela é melhor que eu. Isso é uma crença limitante que a gente tem que trabalhar. Segundo, dinheiro, quem tem dinheiro é ladrão, é safado, é político, é corrupto. Então, se a pessoa tem dinheiro, a pessoa é mau caráter. Eu estou trazendo a verdade nua e crua, com palavras duras. Mas para ficar bem claro para as pessoas, como você disse, o dinheiro não é bom nem é ruim. Ele simplesmente, como uma caneta, a caneta eu posso usar para escrever um poema e eu posso usar a mesma caneta para ferir o braço de outra pessoa. A caneta não tem culpa do uso que eu fiz dela. E aí as pessoas vêm nessas crenças limitantes, não se trabalham, porque para trabalhar isso é um processo de autoconhecimento muito forte, para quebrar. Primeiro a pessoa vai ter que enxergar o problema, porque o problema está dentro da cabeça dela. A gente vai ter que puxar assim, né? Os probleminhas para fora. Ela precisa enxergar e depois ela precisa tomar pé de dizer assim, então eu realmente identifico que eu tenho isso, 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 e agora como eu vou lidar com isso? Porque é uma opção, muitas vezes, nem querer lidar com aquilo. E a gente respeita. E a gente respeita. Agora, tem pessoas que dizem assim, eu não vou investir no banco, porque o banco vai ter taxas altíssimas, porque vai me roubar. Eu sei que você bombou muito no teu outro perfil com o Rios explicando sobre a taxa bancária. Eu vou procurar esse Rios, porque eu preciso desse Rios na minha vida. Porque taxa bancária está cada vez mais exploradora. Mas é aquela coisa, quanto mais consciente a gente fica, mais a gente entende que o medo, ele vai fazer parte da nossa vida e não é o fato de, você disse, vai com medo mesmo. Aí eu tenho uma frase de Aristóteles que eu gosto muito, e eu estou com ela aqui para não dizer errado. Ele diz assim, acho que é mais corajoso quem vence seus medos do que quem vence os seus inimigos.
Porque a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. Muito bom. O cara sabe do que fala, né? E ele foi um dos 3 que lastreou toda a educação ocidental, o pensamento, né? Nem só a educação, o pensamento ocidental, né? Então foi Sócrates, Aristóteles e Platão. Então, assim, o que a gente tem que entender? Tem gente que tem medo de dizer que tem medo. É muito engraçado. As pessoas dizem, não tenho medo, não. Até o fato de admitir que tem algum medo. Existe o medo em estágios. Existe o medo normal de você estar numa rua deserta e de repente ver uma figura que é muito estranha e você tem um certo medo e passa rápido. Isso é muito normal. Mas tem um medo que é patológico, tem um medo que é doentio, tem um medo que leva para a síndrome de pânico, por exemplo, e para outras doenças que esses precisam ser trabalhados com os psiquiatras, que são médicos que vão dar suporte através de remédio, com os psicólogos ou com os terapeutas, também para ajudar. Só que a gente está falando do medo que todo mundo tem. Porque o medo vem da nossa carga genética. Tu sabe de onde surgiu o medo? A gente tem um gene, menino, a gente tem um gene do medo. Todos os seres humanos nascem com essa carga genética do medo. E aí a nossa família, e vem de onde essa carga genética? Vem daquela questão de que nos tempos primitivos, as pessoas que estavam mais alertas sobreviviam. Mas elas viviam com medo e com medo. E isso foi passando o tempo. A gente tem outros perigos hoje, diferentes. A gente tem perigo de hackearem nossa conta, a gente tem outros perigos, mas a gente tem uma carga genética de medo. Se a gente não toma consciência dela, ela pode nos levar àquela bifurcação, porque o medo é uma emoção que ela nos coloca no encruzilhada. Ou você foge, ou você luta. Então, vamos pegar essa situação que você estava numa rua, já era de noite, você foi passar Natal, festa de Ano Novo, Natal e Réveillon, numa cidadezinha, e aí resolveu sair para comprar um vinho, e a cidadezinha é muito pacata, você foi a pé, a mercearia era ali, e de repente você está voltando e vê aquela pessoa muito esquisita, e como a cidadezinha é muito pequena, não tinha ninguém na rua. É um medo mais do que normal. Mas nesse momento, antes de você pensar no que você vai fazer, o teu organismo, ele vai reagir. Porque ou você vai, se o homem vier, você está com a garrafa de vinho na mão. Se ele vier por cima de você, você vai tacar a garrafa de vinho na cabeça dele. Ou você luta, ou você vai sair correndo, ou você foge. Todas as pessoas no mundo, não tem ninguém diferente. Diante de uma reação de medo, o medo nos prepara para ou fugir ou para lutar. Então, quando as pessoas estão diante de uma possibilidade de ter o dinheiro, que queria muito, mas que ainda não arrumou na sua cabeça, ainda tem uma confusão que dinheiro é sujo, que dinheiro vai fazer eu não pertencer mais à minha família, porque eu vou estar ganhando mais do que meu marido, aí eu vou acabar me separando, vou acabar brigando com ele, porque a gente sabe que existe isso, né? Muitas relações onde quando a mulher fatura mais do que o homem, existe um desequilíbrio, porque o homem acha que precisa ganhar mais do que a mulher. Que é uma coisa muito louca, mas a gente sabe que isso é óbvio, precisa ser dito. Então, quando a mulher está com aquele dinheiro que ela conseguiu, e ela diz assim, eu posso multiplicar esse dinheiro, eu posso melhorar esse dinheiro, mas também eu posso perder. E se eu perder, eu vou perder a minha autoestima, porque eu conquistei o dinheiro. Eu vou me sentir fracassada, porque eu não soube investir com a pessoa certa, ou no tipo de investimento certo, ou no banco certo, se for no banco. Então,
é muito importante a gente entender que, por mais material e viável para a gente, assim, claramente, que o dinheiro é uma energia que flui, que passa e que transforma. E quanto mais você receber dinheiro, mais você vai poder ajudar pessoas que não têm essas orientações que você dá. A gente tem que entender que dentro das pessoas, elas estão decodificando de forma diferente. Faz sentido? Claro, com certeza. Isso do medo me lembrou, inclusive, né, igual você falou, historicamente falando, né? É como se a gente tivesse aquele comportamento. É como não, a gente está tendo aquele comportamento primitivo, porque como você falou, o medo é irracional. Então a gente sente aquilo e que na verdade não representa muitas vezes um perigo real. É só uma emoção que está surgindo por conta também do desconhecido. Porque a gente tem muito medo também do que a gente não conhece. Então, vamos dar um exemplo lá da rua, né? E a rua tá escura e tal, você vai fazendo as suas assimilações, você, mulher, andando na rua sozinha, escura, vê uma pessoa mal encarada, ou assim, às vezes não é nada, né? Você vê uma figura masculina, a gente, mulher, vai sentir medo, porque é a nossa realidade. E aí, trazendo para a questão do dinheiro dos investimentos, quando a pessoa não conhece sobre investimentos, é natural, é normal que ela sinta medo. O que não pode deixar, igual a gente está conversando aqui, é o medo que você sente te dominar e te impedir de seguir em frente, de fazer seus investimentos, porque os benefícios de investir são muito maiores do que qualquer medo que você tenha. E a gente combate esse medo com conhecimento. Porque eu sempre falo aqui para o pessoal, Lorena, que conhecimento é o melhor investimento. Porque o conhecimento te liberta desse medo que você sente. Porque quando você aprende que nem todo investimento vai te fazer perder tudo e que isso, na verdade, por mais arriscado que o investimento seja, perder todo o dinheiro que você tem é raro. Muita gente não sabe disso, porque por mais arriscado que ele seja, perder tudo, é muito raro. Então, você pode perder sim, quanto mais arriscado ele é, maior a chance, mas aí tem que saber ter as estratégias corretas para isso, que aí por isso eu faço o que eu faço, né? Eu tenho o meu trabalho, mas existem aplicações que são extremamente seguras para quem quer começar e fazer a escadinha, né? Então são escolhas. Nem tudo a gente pode colocar no mesmo pote e falar, ah, esse investimento aqui, todos os investimentos são super arriscados e eu vou perder dinheiro. Não, existe a caixinha dos investimentos seguros, que tem um retorno bom, mas que não vai também, tem que ser realista. Investimentos mais arriscados vão trazendo retornos maiores. E aí, como eu falei, mas se eles são mais arriscados, o retorno é mais alto, mas como que eu vou investir neles? Aí tem que saber investir com estratégia, eles são mais voltados por longo prazo, por isso que também não é para querer tudo do dia para a noite, porque a vida não funciona assim. Então, esse medo, primeiro, combateria com conhecimento. E, claro, o conhecimento além da técnica, é também se conhecer, aí entra no autoconhecimento, que a Lorena falou, da gente saber, não, porque eu tenho um histórico familiar, e aí a Lorena entra também com isso, né? Eu tenho um histórico familiar, que na minha família eu tive um pai, um avô, e geralmente é sempre assim, a pessoa tem uma história de vida por trás que fez ela ter muito medo de assim, lidar com o dinheiro. Tem vários e vários casos das pessoas que chegam aí, tá aí, não, porque na minha família eu tive um tio, eu tive um primo, eu tive alguém que tinha muito dinheiro e perdeu tudo. Aí a pessoa desenvolveu nela e projeta na vida dela que a vida dela vai seguir esse mesmo caminho.
E se ela começar a ganhar muito dinheiro, o que vai acontecer? Ela vai perder tudo igual ao tio. Exatamente. Você falou agora assim algumas palavras que eu quero retomar, que são muito maravilhosas. Você falou de escolhas. Tudo na vida é decisão. Você precisa decidir. E você precisa decidir ter mais conhecimento. E aí você precisa comprar o curso da Thaís para fazer a mentoria com ela, para poder ela te explicar em detalhes cada investimento, para poder você dizer assim, agora que eu já conheço, eu já tenho as informações, eu posso decidir com mais tranquilidade. Só que assim, ninguém vai pegar digamos, o que você tem da sua vida toda e investir de uma vez só, numa coisa só. Então, provavelmente a Thaís vai te explicar como fazer, de que maneira e quanto colocar em cada investimento, porque é assim que os bons profissionais como a Thaís trabalham. Elas não deixam a gente botar todos os ovos numa cestinha só, porque se cair, quebra tudo. Então, assim, é importante esse conhecimento, é importante mesmo, eu não, Lorena, eu tenho muito pouco para investir. Faça o curso da Thaís para você aprender a ter mais para investir. Eu vou fazer o curso da Thaís, estou logo dizendo, viu, minha gente? Eu preciso, porque essas orientações, elas são maravilhosas. Então, a gente vai entendendo cada vez mais. Por quê? Porque você vai chegar num banco e o banco vai dizer o que é bom para o banco. O As banco não vai pessoas dizer o que que é bom para trabalham no você. banco, as pessoas que trabalham no banco, elas recebem comissão para estar te oferecendo certos serviços, né? E eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma aluna que foi bancária e ela me contou cada coisa, assim, que os bancários precisam fazer para bater meta e que às vezes eles são obrigados a adquirir certos produtos porque eles trabalham no banco e eles têm que oferecer para você. Entendeu? E aí, entra na questão da tarifa bancária e tal, muita gente se mete em cilada porque não sabe, não conhece o direito, não sabe que a pessoa pode contratar uma cesta de serviços e ela não precisar pagar a tarifa bancária, ainda mais agora que tem Pix, né? Antes a gente ficava pagando muita tarifa porque fazia transferência DOC e TED com muita frequência. Só que agora que tem Pix e não tem custo para pessoa física, você pode fazer Pix agora e parar de pagar tarifa, não tem porquê, né? E as pessoas não sabem disso, assim como elas não sabem de várias outras coisas. Acham que investimento, tudo é arriscado, tudo ela vai perder muito, e é melhor ficar na poupança mesmo. A gente pode até falar depois sobre isso, né, Lorena? Essa questão da acomodação, que aí Sim. vai e entra naquela situação de não, é melhor não mexer com isso, não, vou ficar Da do jeito zona que de eu tô. conforto. Exato. E isso tem muito a ver com o medo que paralisou. Que a pessoa não buscou o autoconhecimento, não buscou entender o que é que está gerando aquele medo, não buscou se trabalhar sobre isso, e aí vai se esconder, vai para a fuga. Não quero nem chegar perto da Thaís. Porque se eu chegar perto da Thaís, ela vai me informar, eu vou ter que decidir e vou ter que arcar com a responsabilidade. Entende? Quando você diz assim, a decisão é sua, porque eu estou te dando todo o meu suporte, a minha mentoria, o meu custo, o meu apoio, mas o dinheiro é seu e a decisão é sua. Tenho certeza que você trabalha assim. Não é? E aí a pessoa diz assim, eita, eu posso decidir e dá tudo certo, como é para ser, mas eu posso decidir e não chegar a ser o que eu quero. Então, eu não consigo lidar com essa minha sensação de possibilidade de fracassar. Por quê? Porque essa questão da vulnerabilidade. E nós somos vulneráveis. Mas aí é preferível ficar na mediocridade, que foi onde você disse, vamos ficar no mediano, na poupança, na zona de conforto, naquela cadeira velha, que já está o formato do teu bumbum, e tanto que tu senta e tu nem levanta dela,
porque ela está ali, né? E aí me levantar para quê? Espera que o vento bata para fechar a porta. Tem gente que está nesse estágio. Aí aparece na vida dessa pessoa, dá um sacode na pessoa, a pessoa acorda. Vai você aparecer na vida da pessoa, dá um sacode na pessoa, a pessoa acorda. E aí, quando ela acorda, ela diz: eita, eu fico agora nessa cadeira velha, que já tem um formato do meu bumbum, me lamentando, reclamando, criticando, ou eu me levanto e vou fazer alguma coisa onde eu serei responsável. Essa é uma palavra que é importante você lidar muito com teus clientes, com os teus alunos, com teus mentorados, que é a autorresponsabilidade é diferente de culpa. E as pessoas usam muito a questão da culpa. Ah, você perdeu dinheiro, a culpa foi sua. Não. A culpa foi de uma situação, de um cenário. A responsabilidade de investir ali, a escolha foi minha. Mas aí a gente muda o modelo mental da pessoa, a pessoa não vai se sentir fracassada. E também ela vai dizer, olha, aqui não deu bem, mas aqui deu bem. Eu tive várias alunas e várias mentoradas da área de banco, várias. E todas me diziam a mesma coisa que as suas. Olha, quando chega lá, a gente tem que oferecer CDB, PGBL, VGBL, e a gente tem cota para bater. A gente virou vendedor. Era isso que eu escutava. Muitas vezes, muitas vezes. Então, assim, não é nem culpa dessa pessoa. Ela está num cenário onde ela precisa bater uma meta. E aí, quando você escolhe ter a orientação da Thaís, ela não está vinculada em nenhum banco. Ela está procurando o melhor para você. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E o legal é também que ela está escolhendo conforme o que ela se sente mais confortável. E não que uma pessoa está empurrando para ela para bater uma meta, ou porque ela trabalha. Enfim, a estrutura funciona para favorecer o bancão. Porque eu também falo de investimentos para banco, mas são investimentos que você está de fato se favorecendo e não o banco mascarando, enganando, falando que rende muito e na verdade quando você passa a estudar comigo sabe que existem opções bem melhores. Então dentro do que a pessoa se sente confortável, porque também a gente vai numa outra questão que vai aprender comigo, então, é muita coisa, eu não vou. E se eu mesmo assim ficar travada, e sempre tem investimento de acordo com o teu momento. Então, se você tem muito medo, tem investimento que é melhor que a poupança e que você pode usar. Aí, você vai tomando mais consciência, vai tendo mais conhecimento, é normal que você vá subindo a escadinha e vá buscando outras opções, vai estudando mais. E todas as minhas alunas estão aí para comprovar que não é um bicho de 7 cabeças. É tudo aqui. A gente está na nossa imaginação, pelo que já falaram de bolsa de valores, por associar muito cálculo, número e tal. E não tem a ver com isso. Tem a ver com comportamento, tem a ver com você se entender, entender o seu comportamento, seu estilo de vida. E lógico, você também entender de mercado financeiro, mas não é matemática, não é isso, é muito mais comportamento. Tem, logicamente, alguns padrões lá para analisar, mas os alunos se beneficiam porque eu sou professora. Então, eu tenho muita facilidade em transformar aquilo que talvez para a pessoa seja muito difícil em algo fácil. Então, realmente trazer essa facilidade. E não cair nessa de querer aprender tudo sozinho, porque de resolver os próprios problemas sozinho, achando que eu estou procurando ajuda, né, Lorena? Isso aí você já deve ter ouvido de alguém, mas eu sentia muito medo de procurar ajuda e ser uma pessoa fraca, porque eu não consegui lidar com isso sozinha, eu tive que pedir ajuda.
E acho que a gente pode falar também sobre isso. O que você acha disso, das pessoas que sentem muita vergonha, porque têm medos, porque têm inseguranças e veem que não estão conseguindo dar conta sozinhas e tiveram que chegar e procurar ajuda? É um recurso que as pessoas usam de não pedir ajuda para não arriscar a fracassar. Como elas já se sentem muito instáveis, como elas não estão no eixo de equilíbrio, como elas não estão se sentindo empoderadas, elas vão pensar assim: olha, se eu pedir ajuda ao outro, o outro vai saber que eu estou vulnerável, que eu não sou essa máscara de minimamente forte que de vez em quando eu consigo colocar. Então, o medo, quando ele vai para um nível mais patológico, mais doentio, ele realmente faz as pessoas ficarem em si mesmadas. E aí elas não conseguem verbalizar o pedido de ajuda. Aí o que, que acontece? A família, os amigos começam a perceber a pessoa mudando, mudando, mudando para pior. E aí começam a tentar fazer intervenções, porque a pessoa está tão para dentro, porque o sofrimento do medo, ele é muito forte. Porque, veja, uma coisa é, o exemplo que nós demos, vamos pensar nesse exemplo, e depois a gente intensifica. Você está passando numa rua, numa cidadezinha, pequena, já é de noite, você saiu da mercearia, comprou um vinho e está indo lá para a pousada, para o hotel ou para a casa que você alugou. Viu uma pessoa esquisita? Deu medo. Deu. Aí aquele momento foi tenso. Aquele momento deu uma palpitação. Aquele momento deu um tremor. Aquele momento deu uma vontade de correr. Às vezes parecia que a perna não ia reagir. Mas aí você acelerou o passo e foi-se embora e passou. E aí você percebeu que estava suada. Essa fração de minutos, segundos ou minutos, que você teve essa descarga hormonal, que desencadeou tudo isso, foi muito ruim, mas foi rápido e passou. Quem está no outro nível, no medo patológico, essa descarga, ela é muito mais frequente. E não tem um gatilho. Por exemplo, é muito natural que você andando numa rua deserta, vendo uma pessoa estranha, é de noite, você ter um medo, é instinto de proteção. Isso, cientificamente, se chama reação do medo. Agora, quando a pessoa adoece, ela tem essa reação constantemente e sem um gatilho. Porque a gente teve o gatilho na historinha aí. Você passando numa rua deserta com a garrafa de vinho na mão. Numa cidade do interior, que você não conhece direito e vem uma pessoa estranha na mesma rua em sua direção. É um gatilho. E é um gatilho que você consegue identificar. Eu estou me sentindo assim porque eu estou me sentindo ameaçada. O medo, ele faz a pessoa se sentir ameaçada o tempo todo. Quando ele está nesse eixo mais patológico, mais doentio. Então, a pessoa, síndrome do pânico, é o melhor exemplo. Eu posso dar 10 exemplos, mas esse é o melhor. A pessoa tem pânico. Pânico de quê? De botar o pé para fora de casa. De ir trabalhar. De ir na padaria. De qualquer pessoa, em qualquer momento, pode ser atropelado. Mas esta pessoa que está na doença, ela fica somente neste pensamento, nessa vibe. Então, assim, quando a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda. É importante que você, tendo essa consciência, às vezes, percebendo que a pessoa está num nível de medo mais elevado do que o normal, oriente a pessoa para um processo de terapia, seja ela qual for.
de coach, de mentoria, de psicoterapia, de terapia holística, ou que vá ao psiquiatra. Por quê? Porque essa pessoa, às vezes, a própria família ainda não percebeu. E a família pode ajudar. Então, assim, perguntas do tipo, como é que teu marido, teu irmão, tua mãe tem falado contigo sobre isso? Aí você vai entendendo e vai encaixando, sabe? Que a pessoa está precisando de ajuda, ela só não consegue verbalizar. Aí ela se mutila, ela se apaga, ela se maltrata de diversas formas. Então, essa noção de que as pessoas, às vezes, não pedem ajuda é muito séria. Por quê? Porque as pessoas leigas, não nós dois, as pessoas leigas vão para o julgamento. Olha para aí, fulana tão desleixada com o dinheiro dela. Olha para isso, perde tudo, gasta tudo, não sabe onde investe. Às vezes a pessoa está tão desorientada que a pessoa nem sabe que está desorientada. Ela não sabe que não sabe investir. Ela não sabe que não sabe lidar com o dinheiro. Com certeza. E isso é bem, bem legal entender. Lorena, a minha versão do Instagram, acredita, ela não deixa eu fazer lives maiores que 1 hora ainda. Não sei porquê, eu tô nesse lenga-lenga, tá atualizando ainda a minha conta, que é nova, né? Aí a gente vai ter que acabar encerrando, tá muito bom. Mas eu queria agradecer primeiro, mas antes da gente encerrar de fato, chama aí o pessoal para a sua imersão, que chegou gente agora e não viu o recado que você deixou. Chama aí a galera, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Olha, eu que agradeço demais o convite. O papo estava muito gostoso. Podemos fazer outras, porque assim, tem pano para as mangas. Sim, né? sim, com certeza. Gente, para quem for aluna da Thaís, manda para um direct que a gente tem um desconto especial para vocês. Amanhã começa às 9 horas. São 8. Até às 10 horas, de 8 às 10. Você tem 2 horas para ir lá no link, falar com a gente, falar no direct, falar comigo, falar com a Ellen. E a gente tem um cupom de desconto para quem for indicada aluna da Thaís. E você pode passar isso no seu grupo. Pode ser que algumas pessoas não puderam estar aqui, mas vão assistir a live depois. Então, suas alunas vão ter um desconto e vai ser muito legal vocês entenderem como lidar com os seus medos. Com o medo de se expor. E o dinheiro, você lidar com o dinheiro é uma exposição, porque você pode ser criticada por outras pessoas da sua família. O medo da rejeição e o medo do fracasso, que é uma história do perder dinheiro. Meu amor, muito obrigada. O seu cabelo está lindo. Eu já disse isso a você, mas eu não paro de falar. Tô louca para cortar o meu, que tá grande. Mas ficou muito lindo. Estou amando. Daqui a pouco eu vou cortar. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. Tô louca para cortar o meu, ainda não tive tempo. E muito obrigada. Gente, quem assistiu, quem vai assistir, quiser depois dar uma passadinha lá no Viver de Mentorias e dar uma olhada no material que a gente está trabalhando muito, muito, muito carinho também. Obrigada, Thaís. Obrigada mesmo. Muito honrada. Eu que agradeço demais. A gente com certeza vai se reunir outras vezes para fazer, dar mais live, enfim, para a galera. Esse assunto não acabou aqui, acabou porque o Instagram está me limitando, né? Está limitando o conhecimento para vocês. Mas eu estou muito feliz da gente ter tido essa troca hoje à noite. Com certeza que a gente vai combinar outras aulas para a gente fazer, tá? Muito obrigada, foi ótimo, maravilhoso. E aproveitar, gente, vai com a Lorena, se inscreve na imersão, depois pede para a Ellen me mandar a mensagem que eu encaminho lá para o grupo das minhas alunas. Pronto, Ellen. Ellen está aqui, manda para a Thaís, que está aí, já manda. Gente, o nome da imersão, Supere Seus Medos e Fature em 2022. Quer mais? Bora faturar em 2022, gente.
E depois investir com a Thaís. Exatamente. Vamos lá, então. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.